Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Antes de começar a nossa história, eu tenho o maior prazer e alegria de informar que o nosso clube de membros está oficialmente aberto. Obrigada aos novos membros que estão aparecendo na tela. Em breve, mais novidades. Eu tinha duas escolhas naquele momento. Podia abaixar a cabeça, fazer as malas e sair da minha própria casa como um velho inútil. Ou podia ficar em silêncio e deixar que a verdade fizesse o trabalho sujo por mim. Escolhi a segunda opção. E talvez você me julgue por isso no final dessa história. Imagina a cena. Seu filho acaba de morrer. Você está despedaçado, tentando entender como vai viver sem ele. E ali no meio do velório, sua nora olha nos seus olhos e diz: "Para de chorar, faz as malas e sai da minha casa agora." Ela me chamou de peso morto na frente de todo mundo. Ali mesmo, ao lado do caixão do meu filho. Mas tinha uma coisa que a Patrícia não sabia. A casa de onde ela estava me expulsando, eu construí com minhas próprias mãos, em 1989. O dinheiro que ela achava que tinha herdado, uns 150 mil de seguro de vida, sempre foi meu. E aqueles 1.850 mil que ela nem sonhava que existiam, também eram meus. Durante 8 anos ela viveu da minha generosidade enquanto me tratava como se eu fosse um favor que ela estava fazendo para o universo. Em vez de brigar, eu simplesmente dei as costas e saí. Porque, às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa de todas. E o que a Patrícia descobriu 3 dias depois? Bem, isso ensinou a nós dois que as suposições podem custar absolutamente tudo. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que a pessoa mais perigosa numa sala não é a que grita mais alto. É a que sabe esperar o momento certo. Deixa eu voltar um pouco. Pro início de tudo. Os sinais estavam lá desde o começo, eu só escolhi ignorar. Meu nome é Roberto Silva. Tenho 68 anos, sou contador aposentado, viúvo há 2 anos. Minha esposa Maria morreu de câncer em 2022. E desde então, bem, a vida ficou meio sem cor, sabe? Aquelas coisas pequenas que fazem sentido quando você tem alguém para dividir. O café da manhã, a novela das 8, reclamar do trânsito. Tudo isso virou um peso enorme quando ela se foi. Meu filho Felipe era tudo para mim. Engenheiro civil, 35 anos, casado há 8 anos com a Patrícia. Trabalhador, sério, bom filho. Depois que a Maria morreu, ele ficou mais presente. Me levava no médico, fazia compra quando eu precisava, cortava a grama, consertava o que quebrava na casa. E eu? Eu deixava não porque precisava. Meu Deus, como eu não precisava. Mas porque era a forma dele lidar com a perda da mãe. Era a forma dele se sentir útil. E que pai vai negar isso pro filho? A casa onde eu morava, onde eu ainda moro, fica na Rua das Acácias, 447, num bairro tranquilo aqui em Belo Horizonte. Comprei o terreno em 1988, construí a casa tijolo por tijolo em 1989. Eu mesmo contratei os pedreiros, supervisionei cada parede, escolhi cada janela. A Maria planejou a cozinha, eu instalei o piso da sala. O Felipe tinha 7 anos quando a gente se mudou, ele cresceu entre essas paredes. São 210 metros quadrados de memórias. Cada cômodo tem uma história. O quarto onde o Felipe dormia quando era criança, a cozinha onde a Maria fazia aquele bolo de fubá todo sábado, a sala onde a gente assistia jogo do Cruzeiro junto. Quando o Felipe se casou com a Patrícia em 2016, eu achei que tinha ganhado uma filha. Primeiro erro, a Patrícia é corretora de imóveis. Trabalha numa dessas imobiliárias de luxo, sempre de salto alto, unha feita, cabelo no lugar. Sabe aquele tipo de pessoa que mede o valor dos outros pelo carro que dirige e pela marca da roupa que veste? Era ela. Desde o começo, ela olhava para o meu Gol 2009 com aquele sorrisinho de canto de boca, olhava para as minhas roupas simples, para o meu jeito quieto e via, o quê? Um velho ultrapassado, um peso. Alguém que o Felipe tinha que carregar. Mas eu não ligava. Não precisava da aprovação dela. Tinha a do meu filho, tinha a da minha falecida esposa, tinha a minha própria... E isso bastava. Ou pelo menos eu achava que bastava. Depois que a Maria morreu, eu simplifiquei tudo. Parei de sair tanto, reduzi gastos, vivi de forma mais tranquila. Não era porque eu precisava. Meu Deus do céu, eu tinha mais de 1.800.000 reais guardados. Mas porque não fazia sentido. Pra que carro novo se o Gol roda bem? Pra que roupa de marca se eu só vou na padaria e na igreja? A Maria sempre brincava que eu era como um esquilo.
guardando cada recibo como se fosse ouro. Ninguém normal guarda 40 anos de extratos bancários, Roberto, ela dizia. Mas eu não era normal. Eu era contador, e contador sabe que papel é prova. Papel não mente, papel te protege quando a memória falha. Ou quando alguém mente. A Patrícia viu meu estilo de vida simples e tirou as próprias conclusões. Viu o Felipe me ajudando e assumiu dependência. Viu eu aceitando ajuda e assumiu necessidade. Eu sei o que você está pensando. Por que você não explicou? Por que não mostrou que tinha dinheiro? Porque eu não devia satisfação a ninguém, nem a ela, nem a ninguém. E por quê, sinceramente? Eu queria ver até onde ia a falta de respeito dela. Segundo erro. Dessa vez meu. 2 meses atrás, num domingo de manhã, eu estava tomando café quando o telefone tocou. Era a Patrícia, chorando acidente na BR-381. O Felipe tinha batido o carro voltando de uma obra em Ipatinga. Ele morreu na hora. Não deu tempo de nada. Não deu tempo de dizer que eu amava ele. Não deu tempo de agradecer por tudo. Não deu tempo de avisar que ele não precisava ter me ajudado tanto, que eu sempre estive bem. Que a ajuda dele era pro coração dele, não pro meu bolso. E agora? Nunca mais ia dar tempo. O velório foi na terça-feira. Eram 7 da manhã quando eu cheguei na funerária. O caixão ainda estava fechado. Eu pedi para abrir, precisava ver meu filho uma última vez. Ele parecia estar dormindo. Aquele rosto que eu conhecia desde que ele nasceu, as mesmas sobrancelhas grossas do avô. A mesma marca de nascença no pescoço, meu menino. Eu encostei a mão no rosto dele e estava frio. E ali, naquele silêncio da manhã, com o cheiro de flores cobrindo o cheiro de morte, eu senti meu mundo acabar pela segunda vez em 2 anos. Primeiro a Maria. Agora o Felipe. Eu fiquei ali não sei quanto tempo, até que ouvi a voz da Patrícia atrás de mim. Roberto, preciso falar com você. Nenhum bom dia, nenhum como você está. Direto ao ponto. Me virei. Ela estava de preto, obviamente. Mas era um preto caro. Vestido que devia custar uns 800, bolsa de marca. Salto alto mesmo para um velório. Cabelo impecável, maquiagem perfeita. Exceto pelos olhos um pouco inchados. Sobre o quê? Perguntei. Sobre os arranjos, ela disse, já pegando o celular. Eu fiz uma lista das músicas, das flores, de quem vai falar. Tá tudo organizado. E eu? E perguntei. Eu não tenho direito de opinar? Ela suspirou. Aquele suspiro de quem está lidando com uma criança teimosa. Roberto, você tá abalado, é melhor deixar que eu cuide disso. Eu sou o pai dele. E eu sou a viúva. Legalmente, as decisões são minhas. Legalmente. Ela já estava falando de leis no velório do meu filho. Eu deixei passar. Não era hora de briga, mas depois veio o golpe de verdade. O velório encheu. Amigos do Felipe, colegas de trabalho, vizinhos, parentes distantes, todo mundo querendo dar os pêsames, contar uma história, chorar junto. E a Patrícia? Ela orquestrou tudo como se fosse a diretora de uma peça de teatro. Ficava na entrada, cumprimentando as pessoas, direcionando onde sentar, explicando os detalhes do acidente como se estivesse apresentando um relatório. Eu sentei no canto, no velho terno cinza que usei no velório da Maria, o mesmo terno que usei no casamento do Felipe, o mesmo terno que eu tinha há 15 anos e que ainda servia perfeitamente. A Ana Santos, minha vizinha há 35 anos, veio falar comigo. Roberto, meus sentimentos. O Felipe era um menino tão bom? Era, eu disse, e a palavra saiu torta. Porque aceitar que ele era passado, que ele não é mais, isso doeu mais do que qualquer coisa. A Ana apertou minha mão. Se você precisar de qualquer coisa... O Roberto vai ficar bem, interrompeu a Patrícia, aparecendo do nada. Ele é forte. E eu vou cuidar dele, obviamente. A forma como ela disse, obviamente, como se fosse um fardo que ela estava aceitando carregar. Patrícia cuida de tudo, ela continuou, falando de si mesma na terceira pessoa. As finanças, a casa, tudo. O Roberto pode ficar tranquilo. A Ana me olhou com pena. Aquela pena que as pessoas têm de viúvo velho que não consegue se virar sozinho. E eu deixei que ela pensasse isso. Deixei que todo mundo pensasse isso. Porque naquele momento, no meio do velório do meu filho, eu não tinha energia para explicar nada. Mas a gota d'água veio depois. Já era tarde da noite, os últimos convidados estavam saindo. Eu estava exausto. Aquele cansaço que vai até o osso, queria só ir para casa, deitar na minha cama e chorar em paz. A Patrícia me puxou para o canto da funerária. Roberto, a gente precisa ter uma conversa séria. Agora? Agora.
Sobre sua situação. Minha situação? Outra vez essas palavras. Você é financeiramente dependente, ela disse, sem rodeios. O Felipe te sustentava e sem ele... Ela não terminou a frase e só deu de ombros. Como se o Felipe tivesse sido meu patrocinador. Como se eu fosse um projeto de caridade que ele mantinha. Eu não posso assumir esse peso, ela continuou. Eu tenho minha vida, minha carreira. Não é justo comigo, peso. Aquela palavra de novo. Então você quer que eu? Eu acho que você deveria procurar um lugar mais adequado. Uma casa de repouso, talvez, ou um apartamento menor. Algo que caiba no seu orçamento. Meu orçamento. Ela falando do meu orçamento como se soubesse alguma coisa sobre ele. E a casa? Perguntei, só para ver até onde ela ia. A casa é minha agora, ela disse, simples assim. O Felipe me deixou tudo, é assim que funciona quando alguém morre casado. Tudo ela achava que tinha herdado tudo. E eu só assenti. Devagar. A Patrícia interpretou aquilo como derrota, como aceitação. O que ela não viu foi o cálculo por trás do meu silêncio. O que ela não sabia é que o Felipe nunca foi dono daquela casa, viveu lá. Sim, cresceu lá? Claro, mas proprietário. Nunca. O que ela não sabia é que no porão da casa tem um arquivo metálico. 4 gavetas cheias de documentos perfeitamente organizados dos últimos 36 anos. Toda a história financeira da minha vida. Cada compra, cada pagamento, cada prova. E principalmente ela não sabia do fideicomisso. Mas eu vou chegar lá. Naquela noite, voltando para casa, para minha casa, no meu Gol 2009 que a Patrícia tanto desprezava, eu dirigi em silêncio. E pensei. Pensei em tudo que ela tinha dito. Em tudo que ela tinha assumido. Em como ela tinha me tratado nos últimos 2 anos, desde que a Maria morreu. E decidi uma coisa. Se a Patrícia queria me tratar como um velho dependente, como um peso morto, como alguém que vivia de favor, então eu ia deixar ela pensar isso. Ia deixar ela se sentir poderosa. Ia deixar ela fazer planos com um dinheiro que nunca foi dela. Ia deixar ela cavar o próprio buraco. E quando ela estivesse bem no fundo, aí sim eu ia mostrar a pá. Na quarta-feira de manhã, eu estava tomando café quando ouvi a porta da frente abrir. Não bateram. Não tocaram a campainha. Só abriram. A Patrícia entrou na minha cozinha como se fosse a dona, porque na cabeça dela era. Bom dia, Roberto, ela disse, colocando uma pasta em cima da mesa. Trouxe uns documentos para você assinar. Nem perguntou se ela podia entrar. Nem esperou eu oferecer café, só sentou e abriu a pasta. O que é isso? Transferência de titularidade dos serviços. Água, luz, internet. Tudo tá no nome do Felipe ainda. Precisa passar pro meu. Eu olhei para os papéis. Ela já tinha preenchido tudo, só faltava minha assinatura. Por que eu preciso assinar? Porque você mora aqui, Roberto. Tecnicamente você tem que autorizar, é só uma formalidade. Formalidade. Ela estava me tratando como um inquilino na minha própria casa. Eu preciso pensar, eu disse. Pensar no quê? É só burocracia. Mesmo assim, ela fechou a pasta com força. Roberto, não dificulta, eu tô tentando organizar as coisas. Eu entendo. Então assina. Eu disse que preciso pensar. Ela ficou me encarando. Aquele olhar de quem não está acostumada a ouvir, não. Tá bom. Ela disse por fim. Mas não demora, eu preciso resolver isso logo. Depois que ela saiu, eu peguei os papéis e li cada linha. Ela estava mesmo tentando transferir tudo para o nome dela, como se a casa já fosse dela. Como se eu já tivesse concordado em sair. Primeira escalada. No sábado, a Patrícia apareceu de novo, dessa vez com 3 amigas da imobiliária. Eu estava na sala, assistindo o jogo do Cruzeiro, quando ouvi vozes na entrada. Gente, olha essa casa. Os ossos são ótimos, mas a decoração é tão... antiga. Era a voz da Patrícia. Levantei e fui ver 4 mulheres estavam no meu corredor, olhando as minhas paredes, apontando para as minhas coisas. Patrícia? Oi, Roberto. Trouxe umas amigas para dar uma olhada na casa. A gente está pensando em reformar. Reformar. Sem me pedir permissão, sem nem me avisar. Uma loira de salto apareceu na sala. Nossa, essas molduras são lindas. São originais? De 1989, disse a Patrícia. O Roberto construiu a casa. Ele tem bom gosto para estrutura, mas não para design. Elas riram. Todas riram, como se eu não estivesse ali. Roberto, disse a Patrícia, você pode contar para as meninas sobre os problemas de manutenção? O telhado com goteira, a parte elétrica. Não tem goteira nenhuma. Claro que tem. No quarto de cima. Patrícia, essa casa não tem problema nenhum. Tá vendo?
Ela disse para as amigas, como se eu fosse um velho confuso. Ele não percebe essas coisas. É por isso que o Felipe cuidava de tudo. O Felipe cuidava de tudo como se eu fosse incapaz. Uma das mulheres limpou a garganta, claramente desconfortável. Sabe, Patrícia, acho melhor a gente voltar outro dia. Não, tá tudo bem, insistiu a Patrícia. O Roberto entende a situação dele. Não é, Roberto? Que situação? A de que você não pode mais se dar ao luxo de manter uma casa desse tamanho não com sua aposentadoria. Ela disse isso na frente de 3 estranhas. Disse que eu era pobre, que eu não tinha condições, que eu era um peso. E sabe o que eu fiz? Nada. Só olhei para ela, aquele olhar longo que faz as pessoas ficarem nervosas. As meninas precisam tirar umas fotos, ela disse já menos confiante, para ter uma ideia do potencial. Potencial para quê? Para venda, eventualmente. Ou aluguel, venda. Ela já estava planejando vender a minha casa. Tira as fotos, eu disse, e voltei para o sofá. Ouvi elas andando pela casa, cochichando, tirando fotos, e cada clique da câmera era mais uma prova. Mais uma humilhação, mais uma razão. Segunda escalada. Na terça-feira seguinte, a Patrícia voltou com um documento. Dessa vez, ela nem fingiu educação. Sentou na minha frente e colocou uma folha impressa na mesa. O que é isso? Um cronograma, ela disse. De mudança. Li o papel. Tinha datas, prazos, instruções. 15 de novembro, data limite para eu sair da casa. Faltavam 30 dias. Você tá me dando um prazo? E perguntei calmo. Não é um prazo, Roberto. É um plano para te ajudar a se organizar. Para me ajudar, sim. Olha, eu até pesquisei uns lugares para você. Tem uma residência ótima, a Casa do Sol. É 1.600 por mês, incluindo a alimentação. 1.600. Quase toda a minha aposentadoria, segundo ela. E como eu vou pagar isso? Você tem a aposentadoria, que você acha que é de quanto? Ela hesitou, sei lá, uns 2.000. Ela não fazia ideia, não sabia quanto eu ganhava. Não sabia quanto eu tinha, não sabia de nada. Só assumiu. E o resto dos gastos? Perguntei. Remédio, roupa, outras coisas? Tem programas do governo para idosos. Ela disse como se isso resolvesse tudo. Farmácia popular, essas coisas. Ela estava me colocando na pobreza. Na cabeça dela, eu ia virar um indigente institucionalizado vivendo de caridade estatal. E sabe por quê? Porque ela queria a casa, queria vender, embolsar o dinheiro e seguir a vida. Simples assim. Roberto, ela disse, e a voz dela ficou dura. Eu tô sendo mais do que generosa. Podia te dar 0 dias, podia chamar a polícia e te tirar daqui. Podia? Podia. Mas eu não sou assim, eu tô te dando um mês inteiro para você se organizar e sair com dignidade. Dignidade. Ela falando de dignidade enquanto me expulsava da minha casa. Então, ela pressionou. Você vai cooperar ou vai dificultar? Eu olhei para ela, realmente olhei. Vi a mulher que meu filho amou, a mulher com quem ele dividiu 8 anos de vida, a mulher que deveria ter sido minha filha, e vi nada, nenhum respeito, nenhuma gratidão, nenhuma humanidade, só ganância e crueldade. Eu vou pensar, eu disse. Não tenho o que pensar. Tem sim, e eu vou pensar. Ela bateu a mão na mesa. Roberto, pelo amor de Deus, você não tem escolha, você não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada. Você viveu esses 2 anos todinho das costas do Felipe e agora precisa encarar a realidade. Das costas do Felipe. Ela realmente acreditava nisso. Patrícia, eu disse muito calmo. Você já viu alguma vez um recibo de hipoteca em nome do Felipe? A gente não discutia cada detalhe das finanças. Você já viu ele pagando o IPTU? Ele fazia tudo online. Você já viu algum documento provando que essa casa era dele? O rosto dela ficou vermelho. Eu não preciso ver documento nenhum. Eu sou a viúva. Eu herdei. Herdou o que exatamente? Ela ficou me encarando, a respiração acelerada. Você tem até o dia 15, ela disse, levantando. Depois disso eu troco a fechadura. E saiu batendo a porta. Terceira escalada. Ponto de não retorno. A decisão, 1,5 minuto. Depois que ela saiu, eu desci para o porão. Tem uma sala lá embaixo que eu transformei em escritório há 30 anos. É onde eu sempre guardei meus documentos, meus arquivos, minha vida inteira registrada em papel. 4 gavetas de arquivo metálico, organizadas por década. Abri a gaveta dos anos 80. Lá estava a escritura original da casa. Data: 15 de março de 1989. Proprietário: Roberto Silva. Valor pago: 85.000, o equivalente na época. Sem coproprietário.
Sem hipoteca, pago à vista. Abri a gaveta dos 90 recibos do IPTU. Todos em meu nome. Anos 2000. A mesma coisa, anos 2010, 2020. Igual. Cada ano. Cada pagamento, cada prova. E no fundo da última gaveta, numa pasta especial, estava o documento mais importante de todos. O fideicomisso familiar, Roberto e Maria Silva. Saldo em outubro de 2024, 1850.412. Eu fechei as gavetas e subi as escadas. E tomei uma decisão. A Patrícia ia aprender uma lição. Sobre respeito sobre suposições. Sobre o perigo de humilhar quem você acha que é fraco. Mas primeiro, ia deixar ela cavar mais fundo. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para a doutora. Márcia Oliveira. A Márcia é minha advogada há 20 anos. Cuidou da compra da casa, do testamento da Maria, de tudo ela conhece cada detalhe da minha vida financeira. Roberto, ela disse quando atendeu. Meus sentimentos pelo Felipe. Eu soube como você tá. Sobrevivendo, Márcia, escuta. Eu preciso marcar uma reunião. É urgente. Sobre o quê? Sobre a minha nora e sobre limites. Teve um silêncio do outro lado. Ela tá te incomodando? Mais do que isso, ela tá me expulsando da minha casa. Da sua casa? Da minha. Roberto, ela sabe que a casa é sua? Não, ela acha que era do Felipe. Outro silêncio. E você não corrigiu? Não. Por quê? Porque eu queria ver até onde ela ia. E até onde ela foi. Contei tudo. O cronograma, as amigas da imobiliária. As humilhações. O prazo de 30 dias. Meu Deus, a Márcia suspirou. Roberto, ela não tem ideia de quem você é, tem? Nenhuma. E o seguro de vida do Felipe? Ela acha que é dela. Mas o beneficiário é o fideicomisso. Exatamente. Então ela está planejando gastar 150 mil que nunca foram dela. Isso mesmo. A Márcia ficou em silêncio um momento. Depois disse, Roberto, eu tenho que perguntar. Você quer mesmo fazer isso? Fazer o quê? Deixar ela descobrir. Assim, na frente de todo mundo. Ela me humilhou na frente de todo mundo. Eu disse. Acho justo. Vai ser destruidor. Eu sei. Ela vai perder tudo. A casa, o seguro, a reputação. Ela já não tinha nada para perder. Só não sabia. A Márcia suspirou. Tá bom, marca aqui amanhã, 10 da manhã. Traz todos os documentos. Desliguei e olhei para o calendário. Patrícia tinha me dado até 15 de novembro. Estávamos dia 3. Eu tinha 12 dias para decidir exatamente como ia fazer isso. Podia chamar ela em particular, mostrar os documentos, acabar com tudo discretamente. Ou podia fazer o que ela fez comigo. Expor a verdade na frente das pessoas que importavam. As amigas da imobiliária que riram de mim. Os clientes que ela contou que eu era um velho pobre, os vizinhos que ouviram ela me chamar de peso morto. Eu passei aquela noite pensando na Maria, no que ela diria. Roberto, eu quase ouvi a voz dela. Você sempre foi bom demais. Sempre deixou as pessoas passarem por cima de você. Uma hora você tem que mostrar os dentes. Pensando no Felipe, no filho que me amou, que me respeitou, que nunca me fez sentir um fardo. Pai, eu imaginei ele dizendo, você merece respeito, não deixa ninguém te tratar mal. E pensando em mim mesmo, quantas vezes na vida eu tinha abaixado a cabeça? Quantas vezes eu tinha deixado passar? Quantas vezes eu tinha escolhido a paz em vez da justiça? Muitas, mas dessa vez não. No dia seguinte, terça-feira, eu estava no escritório da Márcia com 3 pastas sobre a mesa. Deixa eu ver se eu entendi, ela disse, folheando os documentos. Você quer que eu notifique a Patrícia de que 1. Ela não herdou a casa porque a casa é sua. 2. Ela não herdou o seguro porque o beneficiário é o fideicomisso. 3. Ela tem 30 dias para sair, isso? Isso e mais uma coisa. O quê? Eu quero que a notificação seja feita na imobiliária onde ela trabalha. A Márcia levantou as sobrancelhas. Na frente dos colegas? Na frente das mesmas pessoas que ela convidou para passear na minha casa, das mesmas pessoas que riram de mim, das mesmas pessoas para quem ela contou que eu era um pobre coitado. Roberto. Ela me humilhou publicamente. Márcia merece a mesma coisa. Ela me olhou por cima dos óculos. Você tem certeza disso? Absoluta. Não tem volta, você sabe. Uma vez que a gente fizer isso, todo mundo vai saber. Ótimo. Que saibam que a Patrícia passou 2 meses planejando gastar um dinheiro que nunca foi dela. Que saibam que ela tratou o sogro como lixo. Que saibam o tipo de pessoa que ela é. A Márcia fechou as pastas. Tá bom. Eu faço as ligações hoje, amanhã às 10 horas.
Na imobiliária Premium, certo? Certo. E Roberto? Sim, seu filho ficaria orgulhoso. Saí do escritório e fui para casa. Passei o resto do dia organizando documentos, separando provas, me preparando. Porque quando você é quieto a vida toda, quando você é o cara que nunca levanta a voz, quando você é o que sempre deixa passar, as pessoas esquecem que quieto não é fraco. Quieto é estratégico. E amanhã? Amanhã eu ia mostrar a diferença. Quarta-feira, 10 da manhã. Eu e a Márcia chegamos na imobiliária Premium. A Patrícia estava no balcão dela, sorrindo para um casal jovem, mostrando fotos de apartamento no tablet. Quando ela me viu, o sorriso congelou. Roberto? O que você está fazendo aqui? A gente precisa conversar, eu disse. Eu tô com clientes. Agora, disse a Márcia se adiantando. Sou a doutora Márcia Oliveira, advogada do Sr. Roberto. Temos questões legais urgentes sobre a herança do seu falecido esposo. As palavras advogada e questões legais tiveram um efeito imediato. O casal jovem se levantou. A gente volta outro dia. Não precisa. A Patrícia tentou segurar. É só um mal-entendido. O Roberto está confuso com umas coisas. Não há confusão, disse a Márcia. Há fatos, e acho que seus colegas também deveriam ouvir. A Jéssica, a loira que tinha ido lá em casa no sábado, se aproximou. Patrícia, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, ela disse, mas a voz saiu fina. Na verdade não tá, eu disse. E minha voz, Deus, faziam 2 meses que eu não usava aquele tom, ecoou pelo escritório inteiro. Todo mundo parou de trabalhar. Eu vim aqui esclarecer algumas coisas, continuei. Sobre a casa da Rua das Acácias, 447. O rosto da Patrícia ficou branco. Roberto, a gente pode conversar em particular. Não, já que você achou apropriado discutir minha situação financeira na frente dessas pessoas, acho apropriado esclarecer os fatos na frente delas também. A Márcia abriu a pasta. Patrícia, você alegou ter herdado a residência da Rua das Acácias, 447, correto? Sim. Era do Felipe. Errado. A Márcia colocou um documento na mesa. Esta é a escritura original da propriedade data, 15 de março de 1989. Proprietário único, Roberto Silva, sem coproprietário. Sem hipoteca pago à vista. A Patrícia pegou o papel com as mãos tremendo. Isso está errado, Felipe. O Felipe morava na casa, eu disse, como filho. Não como proprietário. Mas ele pagava as contas? Não. A Márcia colocou outra pilha de documentos. Estes são os recibos de IPTU dos últimos 35 anos. Todos pagos por Roberto Silva. Contas de luz, água, gás, todas em nome do Roberto. Seguros, manutenção, reformas, tudo pago por ele. A Jéssica se aproximou mais, incapaz de resistir. Outros corretores também. Não faz sentido, sussurrou a Patrícia. O Felipe tinha dinheiro, ele ganhava bem. O Felipe vivia bem, eu corrigi. Porque eu me certifiquei de que ele vivesse bem. O que você está dizendo? A Márcia colocou o terceiro documento, o grande. Fideicomisso familiar. Roberto e Maria Silva, ela anunciou. Estabelecido em junho de 1988. Saldo atual, R$1.850.412. Você podia ouvir um alfinete cair. 1 milhão? A Patrícia não conseguiu terminar. R$1.850.000. Eu disse. O Felipe era beneficiário do fideicomisso enquanto vivesse. Eu paguei a faculdade dele, paguei o casamento de vocês. Dei suporte financeiro sempre que ele precisou, mas a propriedade sempre foi minha. Sempre. Você tá mentindo, ela sussurrou. Eu nunca minto. Eu disse diferente de você. Eu nunca menti. Não? Você não disse pro bairro inteiro que eu era um velho pobre que vivia das costas do Felipe? Não disse para suas amigas aqui que eu não tinha condições de manter a casa? Não me chamou de peso morto no velório do meu filho? Silêncio absoluto. Ela começou. E tem mais, continuei. O seguro de vida do Felipe, 150 mil. Você estava planejando sua vida com esse dinheiro, não estava? Ela não respondeu. Responde, eu disse, e minha voz saiu dura. Você estava ou não estava? Eu achei que era meu... Mas não é. A Márcia colocou o último documento. Beneficiário do seguro. Fideicomisso familiar, Roberto e Maria Silva. Ou seja, Roberto. A Patrícia se deixou cair na cadeira. Então eu não tenho nada? Você tem as coisas pessoais do Felipe, eu disse.
A roupa, os livros, os pertences. O carro tá no nome dele, esse você pode ficar. Mas a casa? O dinheiro? Nada disso foi seu. Nunca foi. Ela começou a chorar. Aquele choro de quem acabou de perder tudo. E eu? Eu não senti pena. Roberto, ela soluçou. Eu não sabia, eu juro que não sabia. Você não perguntou, eu disse. Você assumiu. Assumiu que eu era pobre. Assumiu que eu era fraco. Assumiu que podia me tratar como lixo porque eu não tinha para onde ir. Eu me desculpo por tudo. Tarde demais. A Márcia pegou outro papel. Patrícia, você tem 30 dias para desocupar a propriedade da Rua das Acácias. 487. Qualquer pertence seu deixado após essa data será considerado abandonado. 30 dias? Ela repetiu incrédula. 30 dias, eu confirmei. O mesmo prazo que você me deu? Acho justo. Ela me olhou. Realmente me olhou. Talvez pela primeira vez em 8 anos. Roberto, por favor, eu não tenho para onde ir. Não é mais meu problema. Por favor. Eu me virei para sair. Roberto! Ela gritou. Você não pode fazer isso. Eu sou família. Parei. Me virei. E disse as palavras que eu tinha guardado há 2 meses. Família não trata a família como você me tratou. Família não chama a família de peso morto. Família não expulsa a família da própria casa. Você tinha uma família, Patrícia. Tinha um marido que te amava, um sogro que te respeitava, um lar, e você jogou tudo fora porque não conseguiu enxergar além do seu próprio nariz. Eu posso consertar isso, ela implorou. Por favor, me dá uma chance. Eu te dei 8 anos de chances, eu disse, e você desperdiçou todas. Saí da imobiliária com a Márcia ao meu lado. Atrás de nós, eu ouvi a Patrícia chorando. Ouvi os colegas cochichando. Ouvi o início da queda dela. E não olhei para trás. 3 semanas depois, eu soube pelo Rodrigo, amigo do Felipe desde a faculdade, que a Patrícia tinha sido demitida da imobiliária Premium. Foi decisão mútua, ele disse. Mas a gente sabe o que isso significa. Os clientes dela começaram a cancelar contratos. Ninguém quer fazer negócio imobiliário com alguém que não consegue nem identificar quem é dono de uma casa. Ela se mudou para um apartamento pequeno na região metropolitana. Um lugar que custa 900 de aluguel, segundo a Ana Santos, que tem uma prima que mora no mesmo prédio. E o pior para ela, se é que existe pior, é que a história se espalhou, virou fofoca de bairro. Aquela corretora que tentou roubar a casa do sogro. Aquela que achava que o sogro era pobre e descobriu que ele tinha quase 2 milhões. As pessoas adoram uma história de karma, e essa tinha karma de sobra. Eu não sinto pena. Devia sentir? Talvez, mas não sinto. Porque a Patrícia não perdeu nada que fosse dela de verdade. Ela perdeu o que ela achava que era dela. Que é diferente. E ela perdeu porque escolheu crueldade em vez de respeito. Escolheu suposição em vez de conversa. Escolheu humilhação em vez de humanidade. Consequências naturais. Quanto a mim, eu continuo na mesma casa. Na Rua das Acácias, 447. Com minhas memórias, meus documentos, meu Gol 2009. Mas tem algo diferente agora. Eu aprendi uma coisa nesses 2 meses. Aprendi que ser quieto não significa ser fraco. Aprendi que respeito não se pede, se exige. Aprendi que às vezes a maior força é saber exatamente quando usar sua voz. Eu passei 68 anos sendo o cara tranquilo, o contador certinho. O pai dedicado, o marido fiel. O vizinho simpático. E as pessoas confundiram isso com fraqueza. A Patrícia confundiu, os colegas dela confundiram. Até alguns vizinhos confundiram. Mas agora quando eu ando no bairro, as pessoas me cumprimentam diferente, com respeito, com aquele respeito que vem de saber que você não é alguém que pode ser pisado. A Ana Santos veio tomar café aqui outro dia. Roberto, ela disse, todo mundo tá comentando. Você é tipo um herói. Herói? Que eu ri, eu só defendi o que era meu. É exatamente por isso. Quantas vezes a gente deixa as pessoas passarem por cima da gente? Quantas vezes a gente aceita ser tratado mal porque é mais fácil? Pensei nisso. Muitas vezes eu admiti. Você mostrou que não precisa. Depois que ela saiu, eu fiquei pensando. Será que eu sou herói? Não heróis salvam pessoas. Eu só me salvei. Me defendi e coloquei um limite. E deveria ter feito isso antes, talvez? Provavelmente. Mas melhor tarde do que nunca. Hoje eu acordo nessa casa que eu construí, tomo café na cozinha que a Maria planejou. Sento no sofá que o Felipe sentava quando era criança. E tá tudo no lugar certo. Ah, e o seguro de vida do Felipe? Os 150 mil?
Chegou no fideicomisso 2 semanas atrás. Eu doei metade para uma ONG que ajuda famílias de vítimas de acidentes de trânsito, porque o Felipe ia gostar disso, ele sempre foi generoso. A outra metade eu investi para o futuro, para quando eu não tiver mais condições de cuidar de mim mesmo, para quando eu realmente precisar de uma casa de repouso. Mas uma que eu escolha, não uma que alguém escolha por mim. Porque a diferença entre dependência e independência é simples. Dependência é quando os outros decidem por você. Independência é quando você decide por você mesmo. E eu sempre vou escolher independência. No último sábado, eu estava lendo o jornal na sala quando a campainha tocou. Era a Patrícia. Ela estava diferente. Cabelo preso simples, sem maquiagem, roupa comum. Nada daquele glamour de corretora de sucesso. Ela tinha uma caixa nos braços. Oi, Roberto. Patrícia. Eu achei umas coisas que são suas. Fotos antigas. Umas receitas da Maria achei que você ia querer de volta. Abri a porta. Ela entrou devagar, como se estivesse entrando num lugar sagrado. A casa tá igual, ela disse olhando ao redor. Por que estaria diferente? Não sei. Achei que você fosse mudar alguma coisa. Não preciso mudar nada. Ela colocou a caixa na mesa. Dentro tinha realmente fotos. O Felipe bebê, o Felipe criança, o Felipe adolescente. Receitas da Maria escritas à mão. Pequenos tesouros que tinham sumido nos últimos meses. Obrigado, eu disse. Ficamos em silêncio um momento. Roberto, eu te devo mais que uma desculpa. Você não me deve nada. Devo sim, te tratei de forma horrível. Julguei você, sua vida, seu valor. Fui cruel quando devia ter sido grata. Agora eu entendo uma coisa que devia ter visto desde o começo. O quê? Que o Felipe aprendeu a ser quem ele era com alguém? A bondade dele, a generosidade, aquela força quieta. Ele aprendeu com você. Eu não disse nada porque minha garganta apertou de repente. Você foi um bom pai, ela continuou. E eu fui uma péssima nora. Foi, eu concordei. Mas não precisa ser para sempre. Eu tô tentando melhorar. Achei um emprego em Contagem. Numa imobiliária menor recomeço, sabe? Bom, posso perguntar uma coisa? Pode? Se eu tivesse sido respeitosa desde o começo, se eu tivesse perguntado em vez de assumir, teria sido diferente? Pensei antes de responder. Provavelmente. Eu teria te ajudado, teria explicado tudo, te apoiado na transição. A gente podia ter honrado a memória do Felipe juntos, em vez de brigar por ela. Ela assentiu, os olhos marejados. Obrigada por me ensinar isso do jeito mais doloroso possível, mas... Obrigada. Depois que ela saiu, eu abri a caixa. As fotos do Felipe, a receita de bolo de fubá da Maria. Uma carta que o Felipe escreveu para mim no Dia dos Pais de 2015. Pai, obrigado por me ensinar que ser forte não é gritar, é saber quando falar. Eu dobrei a carta de novo e coloquei de volta na caixa. E finalmente, pela primeira vez em 2 meses, eu sorri. As pessoas me perguntam se eu me arrependo. Se eu fui longe demais, se eu devia ter sido mais piedoso. E sabe o que eu respondo? Às vezes eu penso que sim, que talvez eu devia ter resolvido tudo em particular, que talvez a humilhação pública foi desnecessária. Mas então eu lembro. Lembro do velório do meu filho quando ela me chamou de peso morto. Lembro das amigas dela rindo da decoração da minha casa. Lembro do cronograma impresso com a data limite para eu sumir da minha própria vida. E aí a resposta muda. Porque respeito não se negocia, dignidade não se negocia. E humilhação tem que ser respondida com verdade. Eu não destruí a Patrícia? Ela se destruiu sozinha com suposições. Com arrogância, com crueldade gratuita. Eu só acendi a luz. E a luz mostrou o que sempre esteve lá. Que ela estava errada. Sobre mim, sobre o dinheiro, sobre tudo. E essa lição cara, dolorosa, pública, talvez seja a melhor coisa que eu podia ter dado para ela. Porque agora ela sabe. Sabe que o respeito se ganha, não se herda. Sabe que suposições podem custar tudo. E sabe que a pessoa mais perigosa numa sala não é a que grita mais alto. É a que sabe esperar. Então me diz uma coisa, se fosse você no meu lugar, você teria abaixado a cabeça e ido embora? Teria aceitado ser expulso da própria casa? Ou você teria feito o que eu fiz? Porque até hoje, eu não sei se fui justo. Ou se fui cruel. Não sei se fui vítima que se defendeu. Ou vingador que exagerou. Não sei se o Felipe ficaria orgulhoso. Ou decepcionado. E eu preciso que você me ajude a entender isso. Escreve aí nos comentários. Eu fui muito longe? Ou fui exatamente até onde precisava ir? Porque, sinceramente, eu ainda não sei a resposta.
E talvez você consiga me ajudar a descobrir.